Uau! Olá. Como vocês estão? Imagino que vocês devem estar cansados de estar sentado aí. Então, recomendo que quem queira aproveitar as facilidades do catering, que estão muito interessantes ali. Mas primeiro eu quero agradecer a Lídia pela apresentação incrível que ela fez, foi muito legal, a gente ficou super inspirado e mais feliz, porque muito do que a gente vai falar está conectado com isso. Né? Sem dúvida. Aqui fazendo um pouco de uns disclaimers, o Vicente e eu, nós somos amigos e também parceiros de trabalho, então a gente faz alguns tipos de trabalho juntos e a gente tem um certo hábito que a gente sempre, quando a gente vai fazer alguma apresentação, essa apresentação ela é inédita. Tá? Então o que a gente está apresentando aqui, a gente nunca apresentou em nenhum lugar, é um assunto completamente novo, de certa forma, e a gente não vai apresentar ele em outro lugar. Então, isso, a gente avisa isso também porque a gente pode dar alguns engasgos ou se perder um pouco na apresentação dela. É bem, faz parte da apresentação. E vamos lá, fiquem super à vontade, caso vocês queiram perguntar ou falar coisas. Tá? Vão ter alguns espaços para isso, mas fiquem super à vontade. E por último, aí um pedido de vaidade, se alguém puder tirar algumas fotos, depois compartilhar comigo. Eu vou usar depois no meu Instagram. Ótimo. Tá, legal. Olha, apresentação, né? Sexo e complexidade das relações para os negócios. Embora ele tenha esse nome, é importante como a gente fazer esse disclaimer, né? A nossa apresentação não é sobre como ganhar dinheiro no universo do sexo. Tá? Primeiro porque provavelmente já passaram várias pessoas muito boas falando sobre isso aqui hoje. Né? Eu acho que a gente respeitar essas pessoas que são super especialistas, mas como é que a gente pode trazer talvez uma outra abordagem que está conectada com isso? Ou seja, a nossa apresentação não é sobre ganhar dinheiro, mas é sobre prosperidade. Né? E claro que quando a gente está falando de prosperidade, não é sobre ganhar dinheiro, embora a gente associe a isso, né? E é sobre ganhar dinheiro também. Mas quando a gente fala prosperidade, a primeira coisa que a gente entende é que prosperidade, olha que interessante, ela não é uma característica de pessoas. Não é sobre as pessoas que a gente fala de prosperidade. É uma característica das nossas relações. A prosperidade só se manifesta através das relações. Ela nunca se manifesta sozinha dentro da gente, né? Como, sei lá, contrariando livros famosos como O Segredo. Né? Ela sempre ela acontece em relações. Ou seja, prosperidade, a gente acredita que é o resultado de boas relações. E quando a gente está falando de relações, são muitas coisas, tá? Não só as relações sexuais, as relações de negócio, todo tipo de relações. E para que a gente chegue em boas relações, ou num lugar em que as boas relações possam acontecer, há a necessidade de se promover uma abertura. Falando dessa abertura, né? Bom, o que não é uma abertura para boas relações? Né? Por exemplo, quando a gente quer enxergar logo o fim das coisas. Né? Tem até essa expressão, no fim do dia, no final das contas. A gente tem alguns finais das contas aí, por exemplo. São reduções que a gente faz. Né? Por exemplo, o orgasmo é a redução do prazer ou da sexualidade. Né? Um produto também é uma redução de uma necessidade. Né? A compra, uma redução de uma operação que é necessário para ganhar dinheiro. O lucro é a redução do negócio. Enquanto a gente olhar para essas coisas fora dos contextos relacionais onde elas se colocam, a gente está limitando muito a nossa possibilidade de prosperar. Pensa uma coisa. Sexo e dinheiro e economia são das coisas mais antigas da nossa espécie. Né? Essas duas coisas.
Quanto será de inovação existiu em 50 mil anos disso? Será que a gente só descobriu a complexidade agora? Sexo antes não era complexo, ele se tornou complexo no século XXI. Negócios antes não eram complexos, eles se tornaram complexos depois da sociedade globalizada? Claro que não, né? A gente vai ver isso um pouco mais para frente, mas acho que já vale a pena adiantar. Sexo é uma propriedade, sim, de seres vivos, mas queria dizer, complexidade é uma propriedade de seres vivos. Então, tudo que é vivo é complexo. Se a gente está lidando com sexo e negócios, talvez valha a pena a gente entrar um pouco nessa complexidade. Entender que ela não é um problema, entender que ela é uma fonte de possibilidades para a gente explorar. Né? Se a gente olha para um prisma de relações, tudo que era o final das contas começa a se abrir nas contas todas que são feitas. Né? Então, se o reducionismo é o orgasmo, a gente pode pensar que o lado relacional é o prazer. Né? Então, quando eu penso prazer, eu dou uma possibilidade muito maior, inclusive para o orgasmo acontecer. Por isso a gente fala, não é sobre ganhar dinheiro, mas com certeza, com um modelo mental complexo, a sua liderança e o seu negócio podem ganhar muito mais dinheiro. Né? O produto, pensando bastante em sex shop, agora que foi da onde a gente tirou esse exemplo, né, antes de ver a última apresentação da pesquisa. Mas qualquer que seja o produto, a gente está falando de encontro. Qualquer produto dentro do mercado de vocês fala sobre encontro. Pode ser inclusive um encontro autoerótico, mas existe uma relação ali. Né? E quantos de vocês se relacionam com o encontro através do produto? Ou a gente se limita ao produto, olha, faz isso que você vai gozar, acabou. Não tem um encontro aí. Né? Isso pode estar no atendimento, isso pode estar num design de serviço. Né? A compra também, a compra é o final da história. O que tem antes? Tem o relacional da compra, que é a experiência. Que é onde muitas outras vendas podem se desdobrar, relações de fidelização, uma comunidade sendo formada, enfim. Vocês estão pegando já o retrato da coisa, né? A gente precisa olhar para a prosperidade como a condição relacional do lucro. E muitas das crises que a gente vê hoje em dia, sejam ambientais, psicológicas, políticas, culturais, tem muito a ver com essa confusão. A gente reduziu a prosperidade ao lucro. Se o lucro é um resultado natural de relações prósperas, a gente consegue benefícios muito mais abrangentes do que um resultado final, assim como o orgasmo como um resultado final de uma boa relação sexual. Existe muita prosperidade para e antes do lucro. E aí tá interessante, né, quando você falou da questão ali do lucro e como ele atuando no reducionismo, a gente só enxergar aquilo e sem enxergar ele de forma aberta, enxergar a prosperidade, ajuda muito a gente a entender esse movimento que a gente viu nos últimos tempos de layoffs, né, de uma série de demissões em massa, né, ou seja, para que eu possa buscar o lucro, eu retiro de todas as pessoas que estão ali comigo a possibilidade delas prosperarem, né? Eu interrompo a prosperidade delas em torno de um lucro. E é justamente porque eu não enxergo relações. Porém, quando a gente está falando dessa questão, né, de não tratar também compra, né, de uma forma reduzida, e sim como uma experiência, ele vem para esse lugar também. Esse foi um artigo que, inclusive, é de setembro, mas eu tive contato com ele ontem, falando de como a geração Z, eu acho um exagero falar que ela matou, porque eu não gosto de falar que uma coisa mata e substitui a outra, que é um hábito muito horroroso e reducionista, mas que a geração Z, ela desafia a própria lógica do marketing, da experiência do marketing de compras. Né, que ele tem um outro processo, ele não vai para aquele funil clássico que a gente conhece, ele passa por etapas completamente distintas e que elas não são homogêneas, pelo contrário.
Inclusive, eu também estava escrevendo um artigo agora que era sobre isso, né? Sobre como dentro desse processo, ou do funil clássico, não se considera uma coisa extremamente importante que é a construção de comunidade. E nesse mesmo artigo o que eu pontuo é o seguinte, importa muito menos o propósito de uma marca, que virou uma epidemia, que toda marca tem que ter propósito, mas muito mais da marca atuar ou se manter relevante dentro do propósito das pessoas. Porque daí você de novo está trazendo isso para a experiência, você está trazendo isso para a relação, você está trazendo isso para um lugar em que você está garantindo não só o seu lucro, mas você está garantindo uma prosperidade. E que é uma prosperidade que não está só em você, mas está em outras pessoas também. Ou seja, né, eu falei, né, eu não gosto dessa coisa de matar. Por quê? Porque nunca é sobre negar ou mudar a realidade. E esse é um cuidado que a gente tem que ter, porque a gente, de novo, tem esse hábito. Qual é o novo... Chegou o TikTok, matou o Facebook. Né? Quando o Facebook está muito bem, aliás. Né? A gente sempre pensa numa coisa que vai substituir a outra, como o mundo não funciona assim. Né? O mundo vai recebendo todas essas coisas e vai se transformando a partir disso. Né? Ou seja, é muito mais sobre a gente entender como ampliar, como a gente amplia o entendimento das relações conforme elas vão se sofisticando. E é nesse sentido, e é nesse caminho que permite que a gente olhe para essa imagem e chegar à conclusão que provavelmente cada um de vocês tem um entendimento específico sobre ela. Alguém pode me dizer o que vocês enxergam quando vocês olham para essa imagem? Pode levantar a mão. Qual caos? Quem enxerga algo diferente de caos? O que é? Ontem o Vicente e eu, a gente começou a discutir sobre essa imagem, porque o Vicente falou assim, não, isso aqui é muito um caos no trabalho. Vicente, para mim isso aqui é as pessoas se divertindo. Se a gente perguntar assim, quem acha que está tudo bem? Quem acha que está tudo bem aqui? Quem acha que tem algum problema aqui? Tá. O Vicente, então. Fala. Não, para mim tá todo mundo se divertindo. Até o cara está se divertindo porque ele está segurando aqui, ele não está desesperado. Tem a mina aqui no avestruz, tem uma criança descendo no trenó, tem um cara jogando ali atrás, tem um outro cara mexendo os braços, tem um cara bebendo ayahuasca aqui. Então, é muito maluco. É uma festança. Então, e olha, então isso, ou seja, mas isso é o mais interessante, porque aqui cada pessoa poderia ter um entendimento sobre essa imagem e elas não se excluem, ela pode ser todas essas coisas. Ela pode ser uma bagunça, ela pode ser um dia normal de um escritório, ela pode ser uma grande diversão. E é isso, e a abertura é sobre isso, sobre a gente entender que ela pode ser todas essas coisas. Né? E a gente conseguir lidar com isso. E isso tem a ver com complexidade. E é onde eu passo o slide de novo para o Vicente. Valeu. Alguma hora na palestra passada foi dito que contexto importa. E a imagem que a gente viu é uma imagem sobre contexto. Sem contexto fica difícil saber se é um dia muito divertido ou se é o pior dia de todos. Né? Complexidade significa contexto. Né? Plexo e tecido são a mesma coisa. Né? Então, contexto e complexo é a mesma palavra. Quer dizer assim, o que é complexo é o que veio a ser por estar junto. Nada no universo vivo surgiu espontaneamente. Quer dizer que onde tem vida tem complexidade. Né? Não tem como escapar, não é um produto do nosso tempo. Talvez a percepção sobre a complexidade seja uma coisa do nosso tempo, mas ela em si não. Né? Então, uma coisa que faz a complexidade não ser mais complicada, porque ela de fato não é. Complexo é como as coisas vivas se comportam. É vivo, é complexo. Está em todo lugar que é vivo. Está no mofo da pia que eu demoro para lavar. Está em como uma criança aprende. Está na construção da minha identidade sexual. Né? Não é nada difícil você encontrar complexidade em alguma circunstância relacional, inclusive. Né?
Então tá aí 3 coisas que a complexidade traz, que todo mundo pode encontrar na própria vida, nos próprios negócios ou na sua vida sexual. Incerteza, contradição e interdependência. Você vê isso no seu negócio, com certeza. Você também vê isso nas suas relações pessoais, com certeza. E você também vê isso na sociedade em geral agora. Então, pensando em negócio e pensando também na minha própria maneira de ser, eu posso dizer que os seres vivos mais resilientes e criativos só o são, não por nenhuma característica pessoal e individual, mas por características relacionais. Então, sobrevivência e evolução dependem de qualidade relacional. A gente está muito mais a fim de acreditar que tudo depende da gente. Nosso senso de identidade individual é um condicionamento que pode trabalhar contra o nosso desenvolvimento, contra a nossa evolução. A gente põe demais na nossa conta. Não foi você que deu o seu próprio nome. Não foi você que te ensinou português. Não foi você que mostrou o que e aonde nesse mundo. Tudo veio através de relações. Por que eu acho que na hora de qualquer coisa como consumir ou entender quem eu sou, eu tenho que resolver isso sozinho? Nosso centro de gravidade é o indivíduo. A complexidade convida a gente a dançar com esse centro de gravidade para as relações. Eu sou as relações que eu tenho. Então, as coisas vivas, um nome um pouco mais acadêmico são sistemas vivos. Sistemas são partes que se relacionam de forma interdependente e o todo é maior do que a soma dessas partes. Um exemplo bem concreto de como isso pode funcionar, a gente está sempre se preocupando, mas e o real, e a vida como ela é, etc. A gente tem um conceito aqui que a gente tirou de um troço que chama sociocracia, um poder ligado às relações e não às pessoas. Imaginem 3 pessoas. Essas 3 pessoas precisam decidir algo. Elas podem ser 3 lideranças, ela pode ser 3 representantes de setores diferentes numa mesa de negociação. Quaisquer 3 pessoas. Pode ser você, sua esposa, seu marido e o filho, numa mesa de jantar. Quaisquer 3 partes. Tá? Se a gente for cruzar as preferências, o que cada um mais quer, a gente vai encontrar que é raro que todo mundo se encontre numa zona de preferência. O que eu prefiro é também o que você prefere, que é também o que o outro prefere. Todo mundo prefere a mesma coisa. Enquanto a gente está reduzindo as possibilidades aos indivíduos, eu vou brigar pelo que eu quero, você também, o outro também, e a gente vai demorar muito para uma negociação. Se a gente considerar uma zona de tolerância compartilhada, a nossa possibilidade combinatória é muito maior. Ou seja, eu não estou afim de ter o meu e se não for o meu, eu não quero mais. Eu estou afim de te encontrar. Aonde você está? Está perto de mim? Dá para te encontrar aí? Então eu vou te encontrar aí. A relação começa a ser a autora da tomada de decisão, mais do que a disputa entre os indivíduos. A gente está falando de negócios e de sexualidade com as mesmas palavras, olha só como é maior, A gente tem aqui uma ilustração geométrica, mas imagina que isso são N possibilidades a mais. Não se trata tanto de autoafirmação, mas de uma busca de um encontro de qualidade para cada um, para cada contexto. Por isso... Nossa, eu fui buscar um café enquanto isso. Quer um café? Agora não, valeu. Eu acho que, todas essas coisas que a gente pontuou, sobre preferências compartilhadas e tolerâncias compartilhadas, vem uma pergunta, e que ela pode ou não ser respondida aqui por vocês, que quando a gente coloca todas essas coisas que a gente debateu aqui, dentro desse contexto do negócio, do que a gente vende, que produtos ou serviços que são oferecidos hoje, que não são oferecidos hoje, poderiam ser oferecidos?
Quando eu olho para o meu negócio e vejo como ele está estruturado, o que se abre como possibilidade para que eu possa vender? Digamos que eu tenho uma sexy shop. A partir disso, que coisas que talvez não fossem tão óbvias de encontrar no sexy shop poderiam ser vendidas no sexy shop. Quando eu começo a falar menos de orgasmo e começo a falar mais de prazer. Alguém poderia sugerir alguma coisa? Felicidade, que maravilhoso. Eu vou levar. Você leva? Eu levo? Eu levo. Que bonito, que poético. Canecas. Canecas. Por que canecas? Pra tomar café junto, sabe? Aí, é isso, é isso. Além de produtos... boa tarde, pessoal. Meu nome é Camila Gentili, eu sou da Exclusiva Sex Shop. O que poderia ser vendido, além de produtos dentro de um sex shop, além de vibradores e itens, eu acho que a gente pode vender muitas coisas, como, por exemplo, pilhas, testes de gravidez, entre outras coisas que não fazem a finalidade, ou protetores e coletores de menstruação, né? Então, a gente tem aí um universo para explorar, pensando no bem-estar e fazendo as perguntas certas para os consumidores, o que você precisa, o que você usa, o que combina com coisas que você usaria para fazer sexo. Exato. Mais alguém? Aí, ótimo. Experiências. Pode sugerir alguma? Ter um catálogo de cursos, de workshops, Perfeito. de experiências para viver em casal, para viver com amigas, para desenvolver o autoconhecimento e se conectar mais com outras pessoas, não necessariamente pessoas com quem tu vai ter uma relação sexual. Incrível. Mais alguém? A assinatura do Sexy Hot. Ah! Olha aqui, ó, tem mais uma e depois ali. Ali, Vi. Vinho. Inclusive, Vinho. eu tenho um evento que chama Sexy Wine, então todos convidados lá em Curitiba. Perfeito. E é interessante porque essa história começou porque nessa discussão nossa, o Vicente comentou de uma pena. Ele falou assim, cara, podia ser vendido uma pena. Né? Porque uma pena ela é tão simples, ao mesmo tempo ela é tão capaz de produzir prazer de alguma forma. Né? Então, como que a gente vai para esse lugar em que a abertura, né, vai muito mais... vai para além do orgasmo e ele foca no prazer. E quando a gente fala de prazer, o que significa isso? Eu acho que é muito esse lugar. E daí, por último, para fechar, eu trago algumas coisas, né, que falam sobre qualificar a relação. Que isso aqui eu puxei até, inclusive, da minha própria experiência. Tá? Eu trabalho no mercado... Olha a Rita ali. Eu trabalho no mercado que mais odeia cliente, que é a publicidade. E a gente tem que trabalhar muito sobre como se relacionar bem com o cliente, a ponto de ter que fazer uma cartilha. Né? E nisso a gente coloca algumas coisas que são boas, importantes para se manter numa relação com os clientes. Que é buscar sempre uma experiência prazerosa. Né? Então, assim, o prazer para além do produto que você está comprando, mas a experiência toda de compra. Comunicar-se obsessivamente, ou seja, estar sempre conversando, incentivar que as pessoas digam e você exercitar uma escuta. Abraçar a honestidade, ainda que ela doa, porque a honestidade permite que a gente veja coisas que nem sempre a gente quer. Saber orientar e saber ser orientado. Se perdoar e aprender com erros, incentivar e provocar melhorias, de novo, em todo mundo, sempre atuar numa relação de ganha-ganha, ou seja, que está todo mundo saindo, é a prosperidade para todo mundo, e fazer dessa relação uma prioridade. E, de fato, você demonstrar que você se importa. E é isso. A gente quer... Além de agradecer, abrir. Se alguém quiser fazer perguntas, qualquer uma, a gente vai fazer o nosso melhor para responder. Alguém? Se quiser que a gente volte num tópico também, Isso, explorar boa, mais. Vicente. A gente tem tempo. Como seria
a busca por uma experiência prazerosa, como que você faria num sex shop? Você faria essa experiência para o cliente ser feita num unboxing, por exemplo? Quer responder? Eu posso responder, você responde também. Eu posso responder da seguinte forma, assim, quando eu estava estudando esse assunto, né, assim, complexidade e sexualidade, a cabeça explode, né? Aí muitas tecnologias, né? A maior tecnologia de todas da sexualidade ainda é o corpo humano, né? E o corpo humano ele não é igual em qualquer lugar. O corpo humano é diferente a cada circunstância, né? Meu corpo aqui reage de uma forma, na minha casa com banho quente, uma pessoa especial reage de outra forma, né? Então, se a gente olha para as relações, acho que vale a pena você pensar que relação é possível ser estabelecida com o cliente que permita uma abertura para uma experiência. Então, é uma cabine? Interessante, pode ser uma cabine. Pode ter um gradiente de texturas diferentes, para entender, mas qual que você gosta mais, dessa textura ou da outra textura? Pode ser também. Depende muito da linguagem também desse contato. É para você experimentar, para saber o que você vai comprar, ou é para você experimentar, para você se conhecer? São convites diferentes também, né? É para você com outra pessoa. Quanto mais contexto você desembrulhar, mais facilmente é a pessoa que vai te conduzir a qual a experiência mais pertinente, né? Bastante também como encontro íntimo, né? Assim, a gente faz apostas, a gente faz um convite, a gente prepara um ambiente. E o que vai acontecer lá dentro, incerteza, que é também uma questão da complexidade nos negócios. A gente quer... Me fala aí tudo sobre complexidade para eu manjar e acabar com ela, né? Não tem isso, né? Então, lidar com a incerteza, que é o que a pergunta como não quer, é o convite justamente de criação de vínculo. Então, como você inventa essa experiência com o seu cliente, te permite, no contato, a inovação e a comunidade, por exemplo. Eu achei muito interessante porque é isso, né? É menos sobre eu criar um monte de experiências, mas eu criar contexto para que as experiências emerjam, né? Então está muito mais nesse lugar de como eu faço para que aquela experiência, ou seja, se eu receber alguém, eu quase não saber para onde vai dar, né? E como eu estou preparado para ir para esses lugares onde eu não sei, mas que é um lugar que quanto mais aberto às possibilidades está, mais fácil a pessoa vai chegar num lugar em que faz sentido para ela. Bom, fez sentido? Acrescentar uma coisa, que é também sobre a incerteza, né? O não saber devia ser algo conectivo, tanto para os negócios quanto para a sexualidade. Não sei devia ser sinônimo de vamos descobrir, vamos experimentar. Você me fala do seu limite, você me fala do seu desejo. O não saber, no mundo de hoje, que é o reducionista, ele é uma péssima notícia. Quando a gente pergunta e a resposta é não sei, é uma decepção. Quando a resposta é não sei, vem cá, pode ser diferente, né? E de todas as palestras de negócio que eu fui vendo nos últimos tempos, uma tônica transversal a todas é o quão potente é o não sei que conecta. Dentro de uma equipe, com o cliente, numa comunidade, né? O não sei conectivo, acho que esse é o convite da complexidade, um deles, né? O desconhecido é uma abertura para a descoberta, né? Como você fala também, o erro é uma unidade de aprendizado. Eu acho que a gente está nesse lugar que é uma sociedade que ela é tão patriarcal e que desde o início a gente associa cometer erros à violência, né? E que a gente sempre fica nesse lugar de uma retração de que a gente evita, né, correr o risco de achar que está errado. Porque se a gente estiver errado, a gente associa automaticamente a isso uma punição, que pode ser uma punição física, muitas vezes, né? Então, como é que a gente vai para esse lugar que, de fato, começa com não sei, e está tudo certo, né, o não sei, porque ele te permite a experiência da descoberta, né, e o quanto isso te leva para vários lugares, e te permite apreender esse conhecimento, trazer para dentro de si, transformar conhecimento em saber. Enfim, mais alguém? Mais alguma pergunta?
Outras lá, duas, tem... vou passar para ela que levantou a mão primeiro e depois volto para minha colega. Eu sempre esqueço que tem um cara. Boa noite, eu sou a Sani. E a minha pergunta, vocês falaram de prazer, experiências prazerosas. A minha pergunta seria se você acha importante, como publicidade, a relação entre expectativa e a experiência prazerosa do seu produto e o seu serviço. Mas essa é de publicidade, cara. Você pode fazer a pergunta de novo? Nossa, ela tá tão boa que ela atingiu a minha ignorância muito forte. Tá. A minha pergunta é se você considera importante a relação entre expectativa e prazer, né? No caso, experiência prazerosa que você tinha mencionado. Uau, legal. Acho que é muito interessante. Eu acho que se a expectativa... Tem aquela frase, né? Expectativa é a mãe da merda, né? Mas se essa expectativa ela tá colocada de uma forma aberta, ou seja, não é que eu estou esperando que aconteça aquela coisa específica, né? Porque, de novo, eu estou condicionando aquele acontecimento a um ideal, né? Eu estou tentando colonizar a própria experiência. Mas se ela é uma expectativa aberta, né? Ou seja, eu estou esperando que coisas boas podem acontecer, mas eu também posso estar esperando que coisas boas vão acontecer, talvez coisas não boas vão acontecer também, ele transforma tudo. Né? É quase aquele negócio assim, putz, tá, eu não sei, mas vamos lá ver. Então, acho que a expectativa... É isso, acho que tem uma diferença sobre como você coloca a expectativa. Né? Como ela... basicamente, deixa ela mais aberta possível, que é onde ela consegue entrar de uma forma muito aberta às possibilidades. E uma experiência de muito mais qualidade. Eu acrescentaria que a expectativa é, por definição, um reducionismo. Né? Você tem uma zona de possibilidades enorme. Quando eu falo, mas era aquilo que eu queria que acontecesse... você está investindo em todas as outras menos do que aquela que você queria que acontecesse. Né? Então, complexidade lida como com expectativa? A gente vai incluir a expectativa como algo que faz parte, né? Mas que não é algo que vai ditar a experiência. Então, quando eu falo isso aqui pode aumentar o seu prazer, tem uma gama enorme de possibilidades disso acontecer, inclusive por causa da expectativa. Quando eu falo que isso aqui vai te fazer gozar em 40 segundos, né, talvez conseguir, mas e o resto? Né? E cadê o resto? Né? Talvez a expectativa tenha que se usar do fato de que ela se encaminha para um contexto e não para uma performance. Né? Dizer, você vai usar isso no momento de prazer é diferente de falar... se você não tiver esse resultado, é porque você não fez tudo certo. Né? Desreduzir a expectativa e jogar ela para a circunstância, para o contexto. Então, qualquer performance que eu tiver lá, eu vou confirmar aquela expectativa de que isso aqui fazia parte do momento de prazer. Né? E qualquer vantagem a mais, nossa, eu não sabia o que era prazer antes disso. Agora que eu reparei que a Clara está ali. Mais alguém? Não, eu quero fazer uma correção aqui, que eu tinha entendido a pergunta errada, aquela hora que eu respondi, que eu entendi o que poderíamos agregar a mais. Ok? Mas acrescenta-se também, não é sim, definitivamente nada certeza. inválido. Eu acho que o que é importante nesse momento que a gente está vivendo, dessa evolução da sexualidade, eu acho que é a humanização. É bem isso que ele está falando da expectativa, eu acho que é você entender o contexto, né? E o contexto ele precisa de perguntas, de compreensão, de escutativa, para a gente chegar num denominador comum quando a gente lida com pessoas e com sexualidade. Né? Então, a prova disso é esse evento que está trazendo esse contexto tão interessante aí e informativo para todo esse nosso mercado. Concordo totalmente. Mais alguém? Até falando de contexto, tem uma coisa até que eu, por exemplo, como eu tenho apresentado a minha agência em prospecções, né, mudou bastante, porque antes a gente chegava lá e tinha uma apresentação mesmo, né, formal, a agência isso. E eu comecei a entender que o contexto ele é
talvez as coisas mais importantes. Então, eu sempre vou conversar com o cliente. Eu quase nunca abro a minha apresentação. O que eu faço é, eu quero ouvir o cliente, eu quero ouvir muito o que ele está fazendo, o que ele está pensando, e em cima do que ele está colocando, como o que ele enxerga das coisas, eu vou falando algumas coisas, a gente vai conversando, e nessa conversa eu vou apresentando alguns conceitos ou uma forma de ver o mundo que representa o que a agência é. E ao final da conversa ele já teve uma ideia do que a gente é, do que a gente pensa, do que a gente faz, sem eu precisar ficar vendendo, a agência é isso. Né? Ou seja, eu transfiro, né, o entendimento da agência para a própria experiência. Né, e ao invés de pegar e reduzi-la a uma apresentação que não parece que eu estou esperando o cliente parar de falar para eu poder falar alguma coisa. Então é sempre, acho que tem um pouco a ver com o que a gente está falando aqui também. Senhorita? Na palestra anterior a gente viu que 45% das mulheres só estão satisfeitas com a própria vida sexual, que mais de 50% delas nunca pensou em procurar uma ajuda profissional e que 75% não usa vibrador. Como é que eu mostro para o meu público a dor dele sem causar dor nele? Por que fugir da dor nesse sentido? É que me parece que tem uma lacuna no seu depoimento, que é a relação, né? Como essa mulher vai saber disso sobre si, pode ser via relação, né? Então, se eu der junto com a consciência dessa ausência, o vínculo dentro do qual isso pode ser acolhido, numa roda aqui no meu negócio, toda terça-feira à noite, uma roda de mulheres, né? O lance é não tirar o vínculo da jogada. A gente está falando de relações humanas, sempre. Então, quando eu penso o meu consumidor final e a dor dele, se eu vou chegar com dor, que eu chegue com vínculo, né? E junto com vínculo, muita coisa começa a se desembrulhar. Se eu trabalho com um dado frio, né? É um dado que pode ser verdadeiro, mas é descontextualizado. Eu não sei de que jeito elas não sabem disso. Eu não sei nem se elas não sabem ou não estão falando que sabem. Eu não tenho contexto com um dado frio. Quando eu tenho a conversa, quando eu tenho a comunidade, quando eu tenho a relação, eu ganho o contexto. Agora eu sei muitas coisas para oferecer, não só o vibrador. Talvez eu precise vender primeiro uma pena. Eu acho que é bem interessante, né? Porque tem uma coisa, a própria psicanálise fala isso, né? Que é aquela frase, o que eu faço com o que fizeram de mim? E a psicanálise ele passa por esse lugar de você se conhecer e você se apropriar, na verdade, de todas as suas coisas, inclusive da dor, para que você possa ter propriedade de caminhar o teu caminho para os lugares. Tem aquela frase também que, parafraseando os Los Hermanos, da sorte é preciso tirar para ter. Né? Então, ou seja, a dor ela faz parte do processo de reconhecimento, do processo de caminhar para o prazer. Então, ela é inevitável. Ou seja, já que ela é inevitável, como que a gente abraça, como que a gente acolhe ela? E está tudo certo. O meu caso já é o público masculino. Eu vejo homens desesperados, amedrontados, com tantas mulheres empoderadas. Inclusive num ponto de sentir prazer de determinadas formas, mas não ter coragem de expressar a forma de sentir prazer, ou de ter uma sensibilidade, mas ter vergonha de falar para a mulher, calma, vai devagar, porque eu não vou dar conta desse seu fogo todo. Mas como eu posso ajudar eles a terem essa confiança em se abrirem para mim? Porque eu trabalho com homens, mas vejo que alguns ficam desconfiados ali de falar. Alguns se abrem, mas vejo muitos com muito medo, e a maior parte de se abrir. Como eu posso ajudá-los? Com homem assim, o homem hétero, barará, né? O homem estereotipado nesse patriarcado que veio dele, né? Então, estou falando assim, fazendo um crime com a filosofia da coisa toda,
mas poderia dizer: o homem é o autor do reducionismo, consigo mesmo. Né? Então, quantos jeitos há de ser homem? Não tantos. A masculinidade heteronormativa, ela é terrivelmente pouco complexa. De novo, é sobre relações. Que relações você pode criar que deem o ambiente para esse homem começar a aparecer? Né? Porque os homens, em geral, eles não estão nem se percebendo. Então, eles vão se perceber primeiro como faltantes, porque vem de uma reivindicação ou de alguma coisa que o diz como inadequado. E ele pode aceitar isso, ele pode recusar isso, mas ele começa a perceber porque houve um problema, aonde o jeito dele não estava muito bom, de algum jeito. Né? Então, como legitimar a experiência da sensibilidade masculina? Pela sua própria referência, e não só fazendo referência ao feminino. Por que o homem não pode ser sensível? O homem sensível é um homem feminino? Né? Ou a gente pode começar a trabalhar com depoimentos, né? Com vulnerabilidade, essa é outra palavra muito difícil para a masculinidade voltar a ser complexa. Né? Não tenho nenhuma dica prática nesse sentido, mas o contexto é o mesmo. Que ambiente será que eu preciso criar para isso? Né? Acho que até uma discussão, faz mais uma discussão que a gente teve uma vez, que era do pouco olhar que se tem quando a gente fala de consumo de pornografia, por exemplo, né, porque a gente vai sempre para um lugar que é o fato de os homens consumirem pornografia condiciona a relação dele com outras mulheres. Mas a gente fala muito pouco sobre como o consumo de pornografia desensibiliza o homem da relação com ele mesmo. Porque ele começa a, por exemplo, não sentir prazer com o próprio toque, ele só se estimula com o visual. Né? E como que se recupera isso? Né? E, ao mesmo tempo, olhar por esse lugar para um lugar de cuidado e de consciência, de como que você, a partir desse lugar, você abre espaço para que possam emergir outras formas de performar essa masculinidade, né? E apresentar e possibilitar que isso seja tomado como normal. Né, e não como condenável, como motivo de piada e várias outras coisas. Enfim, é isso. Agora o nosso tempo acabou. A gente quer agradecer de coração pela experiência. Quero agradecer, não.